Fala, Belo! É assim que eu recebo todo mundo que eu gosto, é assim que eu me comunico com as pessoas e nada como ter um quadro aqui dentro do nosso canal chamado Fala Belo. Fala Belo, em que começou esse conceito por causa do meu sobrenome e no fim tá aqui, ó, recebendo pessoas de alto gabarito do mercado automotivo, de caminhão, de moto, quem negocia, quem impulsiona esse mercado e que está disposto a compartilhar ideias, né, com o objetivo de deixar esse mercado cada vez mais profissional, cada vez mais aquecido. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo, parceiro, um cara que a gente se conectou primeiramente pelo digital, depois virou no físico e agora está cada vez mais próximo, fazendo não só negócio, mas sim troca de muitas ideias. Mas antes de eu passar a primeira pergunta para o meu convidado, eu já vou pedir para você que está aí, ó, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa seus comentários aqui e vamos fazer esse movimento aí juntos, assim a gente vai conseguir atingir um número muito maior de pessoas. Então, meu convidado de hoje é meu amigo Luiz Aragão, da Aragão Caminhões. Como é que você tá, meu irmão? Muito bem, tudo bem? muito bem. E feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma felicidade, sempre é um aprendizado estar aqui com vocês. Vocês são referências no Brasil inteiro de lojistas e estar trocando aqui uma ideia para mim é um prazer. Que legal, cara. Depois que a gente se conectou a primeira vez, eu comecei a acompanhar o teu trabalho. Já vou falar para quem está aqui, ó, já segue lá o @Luiz Aragão, vou deixar aqui o link aqui para o pessoal acompanhar e a Aragão Caminhões também, né, no Instagram, né, porque você vem fazendo também um trabalho espetacular, já viu quase 200 mil seguidores em um, 140, 130 no outro, né, num universo mais tradicional, que é o universo do caminhão, onde o pessoal não está ainda tão digital na grande maioria, e você já foi pioneiro, um dos primeiros a fazer esse trabalho, mas nós não vamos falar sobre isso agora, nós vamos falar daqui a pouco, né? Luiz, geralmente a gente recebe aqui, né, muito do pessoal do alto, que nem eu falei, né, mas a gente tem cada vez mais se conectado também com o pessoal da moto, com o pessoal do caminhão, e eu queria que você contasse aqui para a galera que está assistindo a gente o início, um pouquinho da sua trajetória ali, porque eu sei que você fez uma migração nesse caminho aí, você começou com alto, depois foi para caminhão, mas conta para mim como é que é a história, um pouquinho da história aí da Aragão. Vou contar brevemente a história. Em 2000, já início de 2001, eu abri a primeira loja de carros em Tianguá. Não, eu sou do interior, e que lá não tinha loja de carro. A gente abriu a primeira loja de carro e foi caminhando com automóveis. Próximo de Fortaleza ou não? 300 quilômetros de Fortaleza, 100 quilômetros de Sobral, que é uma cidade um pouco mais conhecida. E aí, aquela dificuldade de início de loja, as coisas foram melhorando. E mais ou menos em 2008, eu tinha uma Hilux à venda e tinha apego a esse carro e veio uma pessoa me oferecendo um caminhão que eu não tinha ideia, não tinha noção do que era aquilo. Eu lembro como hoje, foi o primeiro caminhão que eu recebi, era uma 1620 Toco do ano 2000 e esse carro estava sem implemento. E eu não sabia para onde aquilo ia, pesquisei no mercado, analisei o preço. Acabei recebendo aquele carro e eu no costume de vender automóveis, que é aquela margenzinha que você mais sempre apertada, coloca, disputando com muita gente. Quando chegou um cliente para olhar o caminhão, ele não me perguntou o preço, ele fez uma oferta. E nessa oferta que ele fez no caminhão, eu vi que eu havia realmente recebido aquele caminhão muito bom. E aí eu tive aquele vislumbre de um negócio mais lucrativo. Eu ainda não enxergava que o negócio de caminhões era um negócio de maior risco, mas o caminhão era muito bom. E aquele negócio fez eu entrar no ramo de caminhões. Caramba, foi uma troca de um carro que você tinha na sua loja que deu o start para você fazer esse movimento.
Foi. Eu vou contar a história aqui porque eu acho que é para ser contada. É muito interessante. Então, essa história é a seguinte. Eu recebi esse caminhão por R$60 mil e a minha expectativa era vender esse caminhão por 66. Já estava acostumado com aquela margem. Só que chegou um cliente chamado Deri, de Sobral, e ele chegou ofertando 80 mil naquele caminhão. Você não tinha definido o preço de venda ainda? Eu não tinha definido, eu tinha acabado de receber aquele caminhão, não sabia nada de caminhão, era um caminhão raro, era um caminhão muito conservado. E aí eu aceitei aquela proposta de 80 mil. Quando eu vi aquela lucratividade, eu disse... Meu negócio é caminhões. Naquele período, eu ainda não tinha noção dos riscos que era de garantia de você vender um caminhão. A garantia, o valor é muito mais alto, o risco é muito mais alto. Sim, porque se dá algum problema, o cara tem que ficar com o caminhão parado, não produz. Aí... mas tem outro problema. Quando você vende um automóvel... Talvez aquele cara vá rodar 3 mil quilômetros em 5, 6 meses. Quando você vende o caminhão, ele já roda 3 mil quilômetros na primeira semana, entendeu? Muitas vezes ele rodou 3 mil quilômetros já do que ele pegou o caminhão, já saiu rodando. Então, é assim, mas eu não tinha noção do risco, estava vendo um lucro muito bom. Aí eu lembro que eu fui em Fortaleza para comprar um caminhão de uma empresa chamada Arroz 101. E quando cheguei lá, tinha 4 caminhões. Eu negociei o dono me conhecia através de um amigo e quis me vender os 4. Então assim, eu já voltei de Fortaleza há 20 dias depois de ter comprado o primeiro caminhão com mais 4 1620. Caraca, né? cara. Me alavanquei assim, uma coragem enorme. Só que todos os carros eu vendi com 15, 25 dias, eu já mais tinha rápido vendido do que você gerava os carros. Do que eu virava. Então assim, foi um caminho sem volta, eu vi que realmente era um negócio bom. Eu abri a primeira loja de carro em Tianguá, abri a primeira loja de caminhão em Sobral, abri a primeira loja de caminhão em Tianguá. Então eu fui meio pioneiro daquela região lá do Ceará, que fica ali mais ou menos uns 300 quilômetros de Fortaleza. E aí minha vida entrou em caminhões e eu segui esse caminho. Que legal, cara. Que história bacana. Você viu, ó, uma negociação que pintou num carro que ele tinha na loja, mudou o rumo da sua direção. E aí você parou com os carros ou não? Você continuou mais um tempo com os carros quando você abriu do caminhão? Eu fiquei com alguns carros, geralmente eu tinha um carro de uso e mais uns 3 e recebia carro na troca de caminhão. Mas o que eu vi, o negócio de caminhão era mais rentável do que carro, então eu prefiro repassar esses carros. Hoje você repassa? Hoje eu repasso totalmente os carros. A gente tem um grupo de repasse que hoje tem 239 lojistas e todas essas oportunidades de automóveis que a gente recebe, a gente coloca nesse grupo de repasse. E dá para pôr mais lojista lá? Não? Dá então sim. Quem estiver acompanhando e quiser entrar no grupo, é só chamar no Instagram lá que você aceita, bota a galera lá. Isso aí, ó. Porque também é questão de foco, né? Porque você tá ali, o caminhão te dá mais lucro, te dá mais margem. Você vai empatar aquele dinheiro, tem que pensar em vender carro. Não é melhor repassar mesmo e focar naquilo que você tá desempenhando, né? Agora sim, o caminhão para mim, ele é uma coisa bem mais específica. Nessa época, eu lembro que eu comprei um 1113 por 18 mil reais e vendi por 30 rapidinho. E comprei uma outra 1113 que para mim eram iguais. É a mesma coisa? Por 22 mil, esperando vender por 30. E vendi por 20. A diferença dos dois carros eram quantos furos tinha na roda traseira. Então 1113, 8 furos, ela não tem valor. A outra que eu tinha comprado, que eu tinha ganho lucro, ela era 10 furos, é a super procurada. Caminhão é uma coisa que assim, são várias e várias e várias especificidades. Na verdade, Aragão, tudo que você está me falando aqui é a questão de se especializar, né? Porque você me deu um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo, que eu resolvi me aventurar uma vez no mundo de motos mais pesadas, motos esportivas, porque eu recebia, o pessoal vinha me dar moto na troca e eu absorvia e repassava a moto. Aí um dia eu falei, vou abrir a Belos Motos.
eu falei, rapidamente comecei a anunciar, você sabe que eu sou agressivo em marketing, comecei a anunciar que você tem tua moto pesada, tá com ela parada, não tá usando, achou que ia usar, acabou não usando, a gente aceita ela em carro aqui. Por quê? Porque a maioria das lojas não aceitava a moto. Né? E aí, em pouco tempo, tava cheio de moto na loja. Aí, o que eu fui perceber? Por exemplo, vamos pegar lá na época, uma BMW lá, aquela Trail ali, aquela maior, né, 1200, GS 1200. GS. Pô, todo mundo falava que era um canhão de venda. O cara veio com a GS 1200, eu peguei a GS 1200, aí fui pegando as outras. Aí não vendia. Assim como essa, outros exemplos. Mas por quê? Porque teve um ano específico que ela era carburada e ela mudou para injeção. Aí ninguém mais queria aquela que ficou desatualizada para trás. E resumindo, eu peguei, por não conhecer, o que entrava? Essas que ninguém queria. Então, você tem que conhecer. Mas para conhecer tem que fazer isso que você fez, né? Tem que errar de vez em quando, né? Eu vou falar sobre duas coisas. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que tudo que é difícil de você passar é fácil de você contar, né? E assim, eu não tinha conhecimento nenhum em caminhões. Eu fui comprando e vendendo e aprendendo, errando. E fazendo e tudo. Mas chegou uma pessoa na minha loja e me procurou um caminhão GMC, que para mim não era um bom caminhão para a época. O GMC eu já sabia que não era coisa boa. Não era bem falado. Com uma semana depois, veio outra pessoa atrás de caminhão GMC. E aí... Ué? Não, aí opa, GMC já duas pessoas... Com 3 dias depois, chega uma pessoa me oferecendo o caminhão GMC. Foi o que eu fiz, comprei o caminhão GMC por 40 mil, esperava vender por 50. E depois que eu fiquei 1 ano e 8 meses com esse caminhão na minha loja, eu descobri que o cara que tinha o caminhão GMC criou a demanda dentro da minha loja. Então assim, você passa por muita coisa, Outra coisa, Bela. Não, e depois é o lojista que é picareta, né? Depois é o lojista, Verdade. Outra coisa que há diferença em caminhões é a sazonalidade. Sim. Geralmente carro é um só o ano todo, não tem diferença, mas assim, em caminhões... Quando termina o inverno, é época boa de você vender caminhões caçamba. Eles são muito procurados no final do inverno. Já assim, a gente passou por uma seca há 6, 7 anos atrás no Ceará e nesse momento o caminhão pipa era muito procurado. Porque ele tinha demanda para ele. Porque caminhão, pode ser um caminhão 1380, mas ele pode ser pipa, ele pode ser compactador, baú frigorífico, carroceria. É uma série de implementos que agregam valor àquele caminhão. Nem todo caminhão. Você compra um Corolla XI, ele é um Corolla XI. Sim. Ele não tem grandes diferenças. E aí, para eu me adaptar com a sazonalidade, nessa época, caminhões pipa, vamos supor, eu comprava vários caminhões toco, fechei com um amigo meu uma produção de pipa só para minha loja. Eu fechei por 2 anos, tudo que ele produzia de pipa, eu comprava e colocava nos caminhões e vendi muitos caminhões. Você entendeu eu essa saí de uma crise vendendo caminhão pipa. Foi um negócio... Quando o Ceará também recebeu o Porto do Pecém, teve uma procura absurda por caminhão caçamba. Então, naquela época, era boa. Aí você tem que estar atento a todas essas situações que vai surgindo. Mas você sabe qual é o caminhão que só vende de 4 em 4 anos? Não tem noção? Nem noção. Tem nem ideia? Caminhão compactador de lixo, aquele caminhão que recolhe o lixo nas ruas, que compacta o lixo, você só tem o gatilho de vender aqueles caminhões de 4 em 4 anos. Porque é quando vence o contrato? Não, é mais ou menos isso. Termina o mandato da prefeitura, entra outro prefeito, aquele que perdeu o mandato tá querendo vender porque aquilo não... Que ele vai perder aquela licitação? O caminhão não serve para um caminhão compactador de rua, você não pode fazer nada com ele, além de levar lixo. E aqueles prefeitos que estão assumindo
Vamos trazer o... Vão querer comprar o compactador de lixo para fazer o lixo. É como o ônibus urbano também. Então você compra da prefeitura, dos caras que prestavam serviço para a prefeitura antiga e vende para os novos. O Ceará só tinha uma empresa que foi pioneira usando compactadores de lixo. Só que quando o caminhão ela ia vender, ela tirava o compactador de lixo e vendia só o caminhão. Tá. Então, assim, não existia caminhão compactador de lixo no Ceará para você comprar usado. Entendi. Então, a gente sempre compra. Eu lembro que teve um ano que eu comprei 48 caminhões compactadores de lixo. Caraca. De uma empresa. Uma empresa de construção, é super conhecida, não vou falar não. Dos 48 eu perdi um. Quando foi transferir o último carro, deu problema, essas construtoras participam de muita licitação. Bloqueou. E eu perdi um caminhão. Mas enfim, a caixa já valia alguma coisa, mas o caminhão compactador, a gente tem esses lapsos de vender ele só de 4 em 4 anos. Você vê? É a sazonalidade mesmo. Sazonalidade. Mas aproveitando, eu tinha uma pergunta aqui para você, já vou até antecipar ela então, porque você falou de sazonalidade. Mas também tem uma questão muito do mercado. Eu acho que o mercado de caminhão, ele sente impacto muito rápido. Hoje, muitos mercados sentem, mas acho que o do caminhão mais ainda, porque ele tem muito a ver com a logística, né? De situações externas ou internas que acontecem, macroeconômicas, né? Por exemplo, guerra dos Estados Unidos com o Irã lá, questão do petróleo, vai subir o diesel. Tem a questão da tabela de preço, do frete, que tem uma situação que daí o pessoal fica meio assim, se vai, se não vai. Uma possível greve de caminhoneiro. Quando acontece essas situações, né? Como que faz para manter a demanda? Como que você faz para não sofrer muito forte o impacto em situações que acontecem nesse movimento? O que acontece, a gente está inclusive vendo isso agora, o nosso mercado ele é muito sensível ao preço do óleo diesel. A gente teve aí, sei lá, uns 15 anos em que a gente vendia muitos caminhões no cheque, a gente vendia muito parcelado. Quando o diesel aumentava, a gente tinha uma inadimplência muito maior. Porque o diesel é o primeiro impacto na vida do caminhoneiro ou das transportadoras. Esse impacto é muito grande. Eu não acredito que qualquer crise dure muito tempo, pode variar preço de caminhão, assim, pode ser que nesse cenário o caminhão vá baixar de preço e tudo, mas 72% do transporte do país é feito através de caminhões. A gente não tem um desenvolvimento de linha de ferrovia, investimentos altos nisso. Né? O nosso transporte ele é completamente dependente disso. Agora, o que a gente vê é que quanto mais o governo entra nas decisões dos caminhoneiros, mais ele piora. Era melhor deixar-se o mercado se regular por si mesmo. Se autoajustar. Se autoajustar. Isso é o que a gente vê. E assim, quando o cara tem um contrato de transporte, R$18 mil por mês, que aumenta o óleo diesel, aquela transportadora não consegue aumentar no mesmo mês. Ela vai rodar ainda 2, 3 meses até renegociar o contrato dela. Porque ela tem um contrato fechado. Né? Que é valor de óleo diesel, aumentar aquilo, assinar contrato. Então, assim, quem leva a pancada mesmo com o aumento de óleo diesel é de cheio nos caminhoneiros, entendeu? E o teu público hoje, ele, a maior parte é grandes transportadoras ou é o caminhoneiro autônomo ali que tem o caminhão dele e acaba prestando serviço para as transportadoras? Meu público é grande parte autônomos de transportadoras, porque assim, eu tenho dois públicos. O público que eu compro são grandes frotistas. A gente compra as frotas e vende caminhão por caminhão. Geralmente é autônomo, 15 a 25% é loja de material de construção. Que compra para o próprio uso. Ali. Isso. Mas o autônomo é a maior parte, é tanto assim que grande parte dos nossos caminhões são baú seco, né? Baú seco hoje acho que faz parte aí de 60% a 70% dos caminhões que a gente tem. Só uma curiosidade para você saber também como caminhão específico, um baú frio, você pensa que é um baú frio que dá para todo mundo, mas não é.
O baú frio que vai até menos 5 graus, ele serve para verdura, serve para algum tipo de coisa. O baú que vai a menos 17 é o mais procurado. Aí tem o baú de sorvete, carne, que é menos 40, menos 38, mais ou menos e tal. Então, assim, tudo é uma... Cada macaco no seu galho, cada um serve para uma coisa. Mas o que me chamou a atenção, você citou ali, que você vendia muito no cheque. Isso. Eu acho que esse é um assunto legal, né? Outro dia nós conversando, você falou que que você deu uma diminuída nesse formato nos últimos anos. Como é que está hoje? Como é que está esse movimento? Você continua vendendo parcelado direto pela loja? Você vende só com financiamento hoje? Como é que você está fazendo? Antes das redes sociais, em 2020, acho que 92, 96% do nosso mercado era o Ceará. Então, vender para dentro do Ceará, para quem você já conhecia e tudo, a gente geralmente financiava 60%, 40% do carro, financiava ali em 24 meses no cheque, tudo. A gente sempre foi cadastrado direto com a gente. A gente sempre foi cadastrado no Detran para colocar a reserva de domínio, então você saía do risco do carro para transferir para a pessoa. Só que o que aconteceu? Quando as redes sociais explodiram, a gente começou a vender caminhão para o Brasil inteiro. Então, assim, imagina eu vender um caminhão para o Maranhão no cheque. Você nunca viu o cara na frente. Que eu nunca vi, tudo e lá. Então, assim, as redes sociais fizeram com que a gente diminuísse nossa carteira de cheque. Hoje, o nosso financiamento próprio gira em torno de 3 a 4% do nosso faturamento. Muito pouco. E aí, porque você teve acesso com as redes sociais a outro público, né, que você não tinha antes. E esse é o tema de uma pergunta que eu tenho aqui para você. Por quê? Não, mas deixa eu só concluir essa daqui, que é uma coisa interessante, assim. Tem algumas pessoas que a gente cedeu o crédito no primeiro caminhão. Eu vou falar duas aqui. Tiago Rolim hoje deve ter 300 caminhões na sua operação. E começou com caminhão usado, com crédito cedido. O Jorginho da JC também hoje deve ter algo em torno de 120, 150 caminhões. A gente assim, muitas pessoas são gratas a gente e a gente são gratos a elas por dar a oportunidade de começar. Você fomentou isso era muito ligado às lojas de caminhões, praticamente no Ceará todos faziam isso. Porque o cara, para começar, ele não tinha crédito ainda em bancário, não tinha nada, então você subsidiou o início dessa empresa. E no final acabou gerando muito emprego e crescimento. Coisa. Que legal, cara, que legal. E aí as redes sociais, eu vejo que você faz um trabalho muito ativo, como eu falei no início, né? Pra você somar as duas redes sociais aí, dá mais de 300 mil seguidores que acompanham o teu trabalho, com bastante audiência, trazendo informação. Vi que você traz muita informação da empresa, mais voltada ao próprio caminhão mesmo, mas no teu também, falando com empresários e tudo mais. E como que você enxerga que o digital, falando de redes sociais e todo o resto, fez aí de diferença na história da Aragão Caminhões para você, em questão de volume, em questão de notariedade, em questão de como empresa mesmo? O que impactou no teu segmento e na tua loja, na tua vivência? Eu comecei nas redes sociais por livre e espontânea pressão da minha esposa. Ela é apresentadora da Bandeirantes. E aí ela insistiu a fazer vídeos, eu fiz vídeos e não saía do lugar. Os vídeos dava 17 curtidas, não lembro quantas visualizações e tal. E ela insistiu tanto nesse negócio que no vídeo 48, olha só, 47 vídeos sem repercussões, o 48 deu certo. Eu acho que eu falei sobre a compra do primeiro caminhão, que é um assunto muito pouco discutido no Brasil. É assim, como o caminhoneiro se coloca para comprar o primeiro caminhão. Eu falei até da postura que você tem que ter e explicando que o que compra caminhão é dinheiro ou crédito. Se você não tem dinheiro, cuide do seu crédito para que você possa conseguir o crédito para comprar o primeiro caminhão. E as redes sociais mudaram demasiadamente o nosso negócio. A gente parou
de vender localmente e passamos a ser uma loja que atende no Brasil inteiro. Mudou a nossa forma de vender, mudou a quantidade de caminhões que a gente vendia, aumentou nossa equipe. Assim, para entrar na nossa equipe, você tem que ser, antes de tudo, um influencer. Você tem que saber lidar com... Tem que saber que lidar. Tem que saber ligar a câmera. Vendedor, todos os nossos vendedores, nós temos 5 vendedores, cada um deles é melhor nas redes sociais. Então, assim, se vier trabalhar com a gente e disser, não, eu não gravo vídeo, não. Isso se chama cultura, né? Cultura. É a cultura da cultura da tua empresa se transformou do físico para o digital. Isso. E hoje a pessoa tem que ter capacidade de atuar no físico, mas ela tem que ter mais capacidade ainda para atuar no digital. Porque no digital você alcança um número muito maior de pessoas que vão até na sua loja, né, Aragão? O digital também, ele coincidiu com a gente de Aragão Caminhões e o Luiz Aragão começar a fazer vídeo pro Brasil no momento em que o Brasil passava por muitos golpes. Você lembra quantos golpes tinha no Brasil que as pessoas, eu não estou usando o nome do OLX, mas que as pessoas achavam no OLX e tinha pessoas por trás. Sim. E aí eu vi muita gente perder o dinheiro, muita gente, e a gente começou a falar sobre esses golpes, a gente começou a explorar o que é que acontecia, mostrar para as pessoas onde é que iniciava o golpe, e aí isso nos deu credibilidade. Hoje a gente é uma empresa que fala assim, no Brasil todas as pessoas têm confiança no que a gente diz, entendeu? Que legal, né, cara? E eu vi, vou aproveitar até explorar, que eu vi que você assistiu alguns vídeos ali teu, e você também no teu pessoal, você traz questões que nem eu tava vendo ali. Vou te falar um vídeo que eu vi que deu uma repercussão boa que você estava falando ali. De um cliente que comprou 3 caminhões com você, pagou 2, né? E aí o terceiro teve dificuldade para pagar, e aí você fez uma negociação com ele e fez questão de falar que continuaria vendendo para ele. Esse vídeo foi um vídeo bem interessante. Esse cliente é um cliente muito querido nosso. É aquilo que eu disse, né? Você tem que cuidar do seu crédito. Dinheiro vem e pode vir depois, mas o crédito não volta depois. Se você não cuidar do crédito agora, você vai perder ele o resto da vida. Ele nos comprou 3 caminhões, não eram caminhões baratos, dava mais de R$1 milhão a compra. E aí ele conseguiu pagar 2 caminhões e no último caminhão a gente fez um reparcelamento e tudo, ainda não deu, mas ele foi lá na loja, me devolveu o caminhão, eu dei o troco a ele e assim, na hora que ele ia saindo da minha loja, eu disse, amigo, volte aqui quantas vezes você quiser para comprar mais caminhões, porque você é um cara justo, digno, que cuida do seu crédito. Dificuldade todo mundo passa. Dificuldade todo mundo passa. E aí é que tá. Caminhão é uma coisa que também é sazonal. O uso de um automóvel, ele é perene vários anos, mas o caminhão, às vezes você tem um contrato, perde o contrato e tudo. Não é aquela pessoa que é caloteira, que quer lhe enganar. É um trabalhador que o contrato dele não deu certo, ele não recebeu por aquilo, e aí ele devolveu o caminhão, mas as portas estão abertas para ele. No dia que ele quiser voltar e comprar outro caminhão, no prazo, eu vendo para ele. Você vê como é que né? Que a gente fica sabendo da vida das pessoas pela internet e começa a admirar mais e conhecer, né? E a história da carteira que você deixa no porta-luva, como é que é? Eu tenho de criação o hábito de confiar nas pessoas. Eu confio em todo mundo, na minha equipe, eu passei anos e anos sem nem conferir extratos, que eu tenho realmente uma confiança assim gratuita nas pessoas. E o meu carro, sempre eu ando em Fortaleza e deixo minha carteira dentro do porta-luva. E ali minha equipe manobra, deixo em manobristas, vários manobristas de restaurante, quem quer meu carro pega, todo mundo anda. E aí sumiu a carteira, precisei da carteira, fui pegar, a carteira não estava lá. E aí eu fiquei, rapaz, eu não vou ficar ruim com isso. Achando que alguém pegou. Fui eu que perdi a carteira, não foi ninguém que pegou.
E aí tinha os cartões do banco, tudo. Aí eu fiquei, né? Vou cancelar os cartões do banco, não cancelo e tudo, não cancelei. Quando eu fiz uma viagem para Tianguá semana passada, que eu peguei minha mala, fui colocar a mão, a carteira estava lá dentro. Aí eu fiquei na felicidade, as pessoas realmente são boas, as pessoas são justas, as pessoas são corretas. As pessoas que fazem mal é uma pequena parcela da população, mas eu ainda acredito no bem da humanidade. Você falou muito bem, cara. Muito bacana ouvir esse tipo de conteúdo mesmo, né? Esse tipo de forma de pensar, porque realmente a gente vive num mundo em que as más notícias são dadas com muita frequência, né? E a gente começa a pessoa a entrar na pira, achar que todo mundo é ruim, né? E na verdade não, né? É que o bom, muitas vezes, as boas notícias não vendem. Então o pessoal não traz muito boa notícia, só traz as más notícias, né? E aí você ter essa percepção que realmente é isso, né, cara? O ser humano, ele, na grande maioria, são boas pessoas, né? É um ou outro que você encontra no meio do caminho e que daí, tipo, em algum momento você se afasta daquela pessoa, mas confiar, né, te leva mais longe do que só desconfiar, porque o cara que desconfia de todo mundo, ele tá fechado para muitas coisas que um cara que acredita no ser humano tá aberto e acaba evoluindo, acaba fazendo boas parcerias, bons negócios, né? Então eu acho muito, muito bacana essa tua visão. Bacana, muito bacana. E assim, né, uma coisa que eu percebi também é que você tem dentro da tua equipe de vendas, a maioria é vendedoras, mulheres, feminino, né? Eu achei muito legal isso, né? Porque no mundo do carro, eu, por exemplo, sempre tive vendedoras, tem a Marcinha que trabalha com a gente há muitos anos, a gente está sempre buscando e a gente tem um pouco de dificuldade de contratar, não porque não passa na entrevista ou algo aquilo, porque não vem para a entrevista, né? Tem poucas mulheres que procuraram esse segmento no carro. Imagina que no caminhão é menos ainda, né? E você tem essa diversificação, né? Se eu não me engano, você falou que são 3 mulheres? Ou... São 3 mulheres, é a Aline, a Sam e a Débora. São minhas vendedoras mais antigas. Vendem muito. Porque com rede social, o que eu vi que era diferente com a gente era o seguinte. Você anuncia o caminhão... E todo mundo que anuncia um carro ou um caminhão, a pessoa quer mostrar as qualidades do carro e tudo e esconder os defeitos. Como a gente vende caminhão para o Brasil inteiro, 60% do que a gente vende é para fora, eu não posso fazer com que a pessoa se desloque do Espírito Santo para a minha loja para chegar lá e identificar os problemas dos caminhões. Então, assim... Nós, todos os 5 vendedores, mas agora falando das 3 vendedoras, são pessoas extremamente corretas. São pessoas que falam exatamente como é que está o caminhão para as pessoas se deslocarem ao Brasil para ir comprar lá. E assim, nunca voltou de um cliente chegar na loja e encontrar o caminhão da maneira que elas não mandaram vídeo, não explicaram que os pneus não estavam muito bons, não explicava algum defeito do caminhão. A gente, assim, tem por valores, nunca compramos um caminhão em leilão. Temos 25 anos, a gente nunca comprou um carro em leilão. A gente nunca comprou um caminhão virado. A gente nunca comprou um caminhão batido para recuperar e vender. A gente pode recuperar um caminhão que teve uso, tá ali os estribos arranhados, pintar a roda, alguma coisa de detalhes, ou mesmo a cabine ficou anos e anos no sol, a gente recupera a cabine, mas a gente nunca comprou nenhum tipo de caminhão com defeito para poder vender, né? Podemos ter recebido algum caminhão que tivesse defeito? Podemos. Mas não é uma coisa que a gente não fez dentro da loja. Assim, quilometragem de caminhão, eu não conheço ninguém que mexa. Quilometragem de caminhão é uma coisa que é diferente você vender um carro com 7 mil quilômetros, a gente vende caminhão com 700 mil rodados. É normal. Né? 800 mil quilômetros rodados. Sabendo quando o motor foi feito, é como um avião. Tá naquela
virada de caminhões. Então, assim, as meninas são muito boas e eu acho que o que ressalta, além do atendimento, da energia que ela dá no atendimento e atenção, é a honestidade que elas passam na hora da venda. E geralmente, além da honestidade, o público, vendedoras femininas que eu tive, geralmente elas passam muita credibilidade também, né? Porque geralmente elas são muito, vão mais no detalhe. A mulher tem uma visão mais ampla das coisas do que os homens, né? E acabam passando isso. Eu imagino que na venda de um produto, que é um produto mais técnico, né? É um produto que o cara está usando para trabalho, não está indo comprar um caminhão porque ele quer... Porque ele acordou de manhã e estou afim de comprar um caminhão. Ele está indo porque ele precisa daquilo, né? Qual outra diferença do nosso mercado? Caminhão, não adianta você fazer feirão. Se você fizer um feirão com 100 caminhões para vender, ninguém vai passar de impulso, olhar o caminhão, eu vou comprar o caminhão. Não, caminhão é uma necessidade. Quando o mercado tá bom, que aparece vagas para caminhões, o mercado compra. Quando não aparece, não adianta. Eu acho que eu fiz um feirão durante 25 anos. Hein, mas vamos mudar de saco pra mala agora. Que história é essa de avião, rapaz? Eu vi lá no teu Instagram, a gente almoçou, você tava falando do avião. Conta aí pra mim. Rapaz, isso é um hobby que tá se tornando negócio. Eu voei a primeira vez sozinho no avião em 31 de janeiro de 2008. Eu tenho essa paixão. Você é piloto, rapaz? Sou. Olha, sempre, mas assim, piloto desportivo, nenhum tipo de piloto de trabalho não. E hoje a gente não está vendendo o avião. O que a gente está vendendo é o compartilhamento da aeronave. É uma cota naquele avião. E isso é uma coisa muito boa que está crescendo no Brasil inteiro. Porque imagina só, você vai comprar, vamos colocar aqui o avião de entrada, um RV-10, que é uma aeronave de 4 lugares. Se você for comprar ela sozinha, você vai pagar 2 milhões e 200 e vai assumir uma despesa sem voar de 10, 12 mil reais. Agora imagina só, tu tira 550 mil do bolso, compra uma cota, e aí essa cota ela tem que ser vendida para as pessoas do mesmo local. A gente até agora está fazendo cota compartilhada em Fortaleza, mas já pensamos em fazer um ali na região do Cariri, porque senão, se eu colocar um sócio do Cariri, toda vida que ele for voar, o avião vai ter que sair de Fortaleza, ir para Iguatu, para depois voltar. Isso aumenta muito as horas do voo. Outro segredo do compartilhamento também é você saber montar a equipe de comprar um avião. Você vai fazer com que aquelas pessoas sejam sócias, né? Então, colocar qualquer tipo de pessoa... Tem que ter um fit, entre os membros ali. E aí você tem uma semana para voar. A gente coloca no GPT, faz o calendário do ano todo, você sabe quais são as semanas que a aeronave vai estar com você. Agora, o que acontece de fato, eu tenho uma cota, eu participo de um grupo e já vendi outras aeronaves que as pessoas têm cota, é que assim, há uma troca, há uma camaradagem. Sim. Tá na tua semana, mas eu quero fazer um voo para Teresina e... eu não vou usar, pode ir, daí eu fico com crédito para usar na tua semana. Aí assim... O meu grupo cede para tudo. O meu grupo, se realmente o cara não for voar, ele passa para o outro. Então fica a aeronave que você tem 7 dias por mês, mas na verdade você tem quase o mês todo, porque se a outra pessoa não for usar, tem a disponibilidade daquela aeronave, entendeu? E como é que é aquela história? Não dá para pôr 2 políticos no mesmo grupo? Não dá. Não dá para pôr 2 políticos, porque assim, no grupo você sabe para onde a pessoa vai voar, né? Aí se coloca 2 políticos, um de partido oposto, um vai saber onde é que o outro está fazendo. E na época de campanha comício, os dois né? querem usar. Em época de campanha os dois vão querer usar muito, então é só um político por grupo. Essa regra tem dado certo, viu? Tem dado certo. Ô, Negão, agora afinal, o que eu vejo é o seguinte também, é você falando muito com o empresário, mas sobre a importância também
da hombridade, da família, do cara trabalhar, que a gente sabe que no Brasil o empresário acaba trabalhando muito, bastante, né? Mas também ter a sua vida pessoal e ter a sua família, seu direito de fazer alguma coisa. O que você fala aqui para o pessoal que geralmente são ou empresários ou quem quer ser empresário que está seguindo a gente nesse sentido? Para mim, o sucesso, ele não é só financeiro. Se você só tiver dinheiro na sua vida, isso não determina que você terá sucesso. Agora, você ter uma qualidade de vida e um sucesso financeiro, isso anda junto. Eu tive, Belo, uma proposta para abrir de 7 a 8 lojas de caminhões no Ceará, no Nordeste, ali no Nordeste. E eu pensei bem e vi, rapaz, financeiramente vai melhorar? Ok. Mas minha vida, como é que vai ser? Será que eu vou ter que viajar toda semana, 2, 3 vezes, pegar um avião e não sei o quê? E aí, assim, eu com muito pesar, mas sabendo que o meu sucesso não é só financeiro, eu declinei desse convite de abrir 7 lojas de caminhões no Nordeste. Por pensar que a minha qualidade de vida anda junto com o sucesso financeiro. E assim, você tem que ver hoje também o que vale a pena você se estressar, né? Porque a habilidade de um lojista, tanto de automóveis quanto de caminhão, elas são grandes. Um dono de loja de carro, ele tem que ter conhecimento financeiro, que é difícil, RH, contabilidade, que é complicadíssimo. Nosso país é horrível você recolher imposto, não só por estar pagando, mas pela dificuldade que a gente tem de acertar se é o certo ou o errado. Ontem a gente passou o dia aqui na Smart, só vendo contabilidade. Aí você tem que entender de mercado, você tem que entender de quanto você deve comprar, quanto você deve vender, de marketing, de motivar os seus funcionários. É um nível de conhecimento muito grande. E você não pode se obrigar a ter todos eles. Então, assim, contrate pessoas que são melhores que você, mas também deixe essas pessoas fazerem o melhor. Porque às vezes você contrata uma pessoa melhor do que você e você quer ensinar aquela pessoa. Não dá autonomia, quer se meter em tudo e acaba a pessoa não rodando direito, né? É isso aí. Aragão, eu acho que agora estamos indo pro final. Foi sensacional o nosso papo. Quanto tempo deu aí já? 50 minutos. 50 minutos, a gente planejou 25, 30. Nem vimos passar, né? Verdade. O papo foi muito legal, eu tenho certeza que enriqueceu demais quem está assistindo. Então, já vou reforçar aqui, ó. Se inscreva no canal, compartilha, vamos fazer esse movimento aqui do Fala Belo. Amanhã depois nós vamos estar recebendo outras pessoas, quem sabe você que é empresário, amanhã depois pode estar aqui com a gente também. Então, Aragão, eu quero que você agora, olhando para essa câmera aqui, ó, manda uma mensagem final aí pro pessoal que está assistindo a gente, aqui nessa câmerazinha aqui que é a tua, né? Eu queria falar principalmente com quem está no início, com quem está no começo. É difícil, é complicado, mas não tem uma universidade que vá lhe ensinar tudo. Vai com calma, vai conquistando, que quando você chega é muito gratificante. Estou dizendo que eu cheguei não, eu ainda estou caminhando, viu? Mas à medida que você vai chegando, é muito mais gratificante para você. Insista, seja determinado, faça principalmente tudo correto. Eu tenho hoje conselhos que se eu desse para mim há 25 anos atrás, eu diria, Aragão, transfere todos os caminhões para tua loja, para tu não ter problema. E assim, hoje eu tenho aí alguns caminhões que não foram transferidos da minha loja, que eu faria diferente hoje. Então, conhecimento você tem ao longo do tempo. Você não chega sabendo de tudo, mas insista, faça sempre as coisas da maneira correta que você vai ter sucesso. É isso aí, cara. Eu só tenho que te agradecer, né? Dizer que
Você já era referência para mim, agora mais ainda, né? Um cara empreendedor, visionário, passou do carro pro caminhão, agora no caminhão tá no avião junto, daqui a pouco vai estar expandindo nessa área aí também. Tudo que você faz com dedicação e carinho, e por isso que você tem o sucesso que você tem. Então, cara, obrigado, né, por ter dedicado teu tempo de sair lá de Fortaleza para vir aqui, né, junto com a gente. Faz parte do Rota, né, um parceiro nosso, cliente Autoconf. E próxima vez que eu for para tua região, eu faço questão de te visitar lá também, tá bom? Vai ser bom. Fechou, meu irmão. Um abraço, obrigado, irmão. tá? Tudo de bom. Obrigado. Valeu. E você que está assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. E não se esquece, né? Se inscreve aí, compartilha e vamos juntos.